Você já olhou pra uma foto antiga e sentiu saudade de uma época que você achou que não ia sentir falta? Tipo a escola, de algum amigo específico, de um familiar que foi embora, por exemplo? E assim, eu sou uma pessoa muito nostálgica e eu registro muito as coisas, né? Eu tô sempre tirando foto, tô sempre gravando momentos importantes pra mim. E por isso que eu acho que a fotografia, ela é muito mais importante do que simplesmente tirar a foto bonitinha, astérica ali pro Instagram. Fotografias, elas carregam sentimentos, tanto positivos quanto negativos. E tem momentos que a gente só lembra porque tem foto, foi feito foto daquele momento, enfim, você contratou alguém para fazer foto. Só que eu só fui entender a importância da fotografia depois que eu comecei a trabalhar profissionalmente com ela. E bom, eu comecei na fotografia de uma maneira muito diferente do que a maioria começa, né? No início, eu estava na pastoral da comunicação, então minha única preocupação era fazer fotos boas o suficiente para o feed da paróquia, né? E no começo eu nem estava pensando em construir carreira com isso, nem nada, eu só queria fotografar ali as missas e tudo certo. Gente, e foi muita foto e muito evento. Foram missas, encontros, celebrações que eu fotografava, selecionava as imagens, editava, e elas eram publicadas tanto no Instagram quanto no Facebook, né? A época em que eu não sabia editar, eu só mandava, e depois quando eu comecei a editar, eu comecei a editar e mandar pra eles. E assim, é muito difícil hoje eu pegar e falar, essa foram as minhas primeiras fotos e tal, porque era muita foto, era muito evento e tal. E eu acabei que eu não guardei, né, o que era meu e tudo mais. Mas essa aqui é a minha primeira câmera. Eu tenho ela até hoje, eu uso ela até hoje. Mas fé que logo eu vou trocar, porque preciso. E durante esse período, de 2018 a 2021, foi onde eu comecei a perceber que eu gostava da fotografia, não só como um hobby, não só como um servir na igreja. Eu gostava de observar as pessoas, de tentar encontrar ali um momento específico, um momento bonito no meio da celebração, de pensar também no que valia a pena ser registrado e que seria único para alguém, mesmo que fosse dentro de uma... O celular vai cair. Mesmo que fosse dentro de uma celebração, as pessoas encontravam aquelas fotos. Então, a gente tinha que ter esse olhar, né, de que aquilo ali seria especial para aquela pessoa também. E aí isso começou a se tornar mais concreto ainda em abril de 2021, especificamente quando eu comprei a minha câmera, que veio com essa lentezinha aqui, a famosa lente do kit. Então assim, também foi aos poucos, né, que eu fui percebendo que algo que era da minha rotina foi se tornando uma profissão. E aí veio cursos, veio a minha câmera própria, veio minha pequetucha lente. Eu amo essa lente, ela é muito maravilhosa. E hoje eu tô aqui, depois de 5 anos, mostrando e falando pra vocês a importância da fotografia. E assim, o que eu aprendi de mais importante nesses 5 anos até aqui é que nenhuma fotografia é totalmente perfeita. Mesmo em eventos, eles falam, caramba, que foto massa e tal, mas nunca é perfeita, porque a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai olhar e pensar, isso aqui pode melhorar. E isso não é porque a gente é perfeccionista, né, nós fotógrafos, mas é porque a gente sempre quer estar melhorando o nosso trabalho para os nossos clientes, né. Claro que também tem aquelas que chamam mais atenção, as que a gente mais gosta, assim, as que a gente pode falar, essa foto tá perfeita, mas a gente sempre sabe que tem uma coisa para melhorar. E, gente, vocês lembram, isso aqui são álbuns de fotos, quando... anos atrás, a gente não se preocupava se as fotos estavam perfeitas, se o enquadramento estava bom. Estou abrindo umas fotos aleatórias aqui, se a iluminação estava perfeita, enfim. A gente simplesmente saía fazendo fotos. Isso aqui eu nem vou mostrar todas, porque, né? A gente só saía fazendo as fotos ali sem ficar prestando atenção se estava tudo perfeito. Aqui tem um monte de fotos, tem 4, 5 álbuns aqui. E a gente não prestava muita atenção nessa questão técnica, né? Porque a nossa maior preocupação era registrar os nossos momentos felizes e não fazer um álbum de foto perfeito ali, um book, como é hoje em dia. E isso não é uma crítica, né? É só uma realidade. Porque, querendo ou não, a maioria das vezes a gente vai daqui a alguns anos olhar para essas fotos de hoje, mesmo que não estejam em álbuns, e relembrar delas com muito carinho, independente se elas foram perfeitamente enquadradas ou não. E, assim, mesmo hoje em dia, né, que são fotos totalmente diferentes, cheia de... Eita lasqueira, gente! Cheia de edição, de efeito, de uma certa perfeição, vamos dizer assim. Daqui a uns 10 anos, essas fotos elas vão ser tão importantes quanto as desses álbuns aqui de quando eu era criança. E assim, então, retomando, né? Os registros que a gente faz hoje em dia, eles ficam
cada vez mais importantes, principalmente quando a gente fotografa momentos importantes, shows, eventos, casamento, família, amigos, crianças que a gente viu crescer ali e tal. Porque assim, a gente tá fazendo foto, todos os dias a gente faz fotos, mas a gente nunca sabe quando que a gente vai sentir falta delas. E assim, pra mim, no meu caso, né, contando aqui minha experiência, o momento da vida que eu mais sinto falta, que pode parecer besteira, mas pode parecer estranho, é a época da escola. E é meio contraditório, porque eu sofri muito bullying na escola. Pode parecer que não, mas eu sofri muito bullying. E é engraçado que as pessoas, elas faziam bullying comigo por eu ser nerd e por eu ter o cabelo assim, meio maluco. Então assim, do ensino fundamental ao médio, até mais ou menos ali o 7º ano, eu sofri muito bullying e tal. Mas sim, eu sinto falta. Mas, do 7º ano pra frente, né, tive bons amigos, tive umas pessoas maravilhosas que foram, assim... o pessoal ia pra minha casa, durante a gente se divertia. Nossa, gente, era tanta coisa que rolava, assim, que eu sinto muita falta dessa época, porque era a época também que eu tinha mais amigos. Hoje em dia eu sou meio sem amigos. E vocês lembram também da Lia? Quer dizer, eu não sei se vocês vão lembrar, porque eu não sei se quem tá aqui assistindo foi lá no meu Instagram ver. Mas a Lia que eu fotografei, ela é uma amiga minha que a gente tem mais de 10 anos que a gente se conhece, porque a gente se conhece desde o 7º ano. Eu me senti tão feliz e tão honrada em fotografar ela, porque era engraçado, porque foi como se eu voltasse lá na época da escola. Gente, muito louco. E uma coisa engraçada, esse trem tá torto, é que a gente nunca teve tanta facilidade pra fotografar como a gente tem hoje, né? A gente tem celular, a gente tem câmeras profissionais aí, a gente tem o Instagram para salvar nossas fotos e a gente não ficar perdendo, Google Fotos para nos lembrar aí dos momentos importantes, etc. Mas, ao mesmo tempo que a gente fotografa tudo, será que a gente realmente presta atenção naquilo que a gente tá fotografando ali e tal? Porque muitas vezes vai muito no automático, né? Ou a gente acaba registrando sem, de fato, perceber o que tá na nossa frente e viver o momento antes de fotografar. Fotografa, posta e muitas vezes eles são esquecidos. Mas quando a gente quer lembrar daqueles momentos, é só a gente olhar ali as fotos que a gente vai lembrar do sentimento que a gente tinha, da sensação, enfim. E que se não tivesse as fotos, a gente não lembraria de novo. E assim, gente, sendo bem sincera pra vocês, falei pra vocês que eu já tenho uma câmera há 5 anos, então profissionalmente trabalho já há 5 anos. Mas eu já quis desistir muitas vezes, até hoje, na verdade, dessa profissão da fotografia. Mas talvez seja por isso que eu continuo fotografando, sabe? Por amar registrar momentos que não vão voltar. E não é só porque eu gosto de câmera ou porque eu gosto de editar, porque na verdade eu prefiro mais fotografar do que editar. Mas essa sensação de que, poxa, eu tô registrando um momento muito importante pra alguém, entendeu? Ou pra mim mesmo, né? E eu gosto da possibilidade de olhar pra alguma coisa e dizer, eu quero lembrar disso, então eu vou tirar uma foto. Ou quando me contratam, a sensação ali de saber que eu tô fotografando o dia mais importante pra alguém e a pessoa confiou em mim. Isso é uma coisinha ali que me impulsiona, que eu sempre penso nisso quando alguém me contrata, por exemplo, um casamento, um aniversário, que são coisas que não voltam, né? E a gente nunca vai saber qual momento ele vai se tornar importante pra gente ou pros nossos clientes, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo pra pessoas, gente, fotografa tudo, registra tudo, grava tudo, fotografa sua família, seus amigos, seu quarto bagunçado, a viagem, o café, seu cachorro, a pessoa que você ama. Não pra virar conteúdo, não pra você ser um fotógrafo profissional se você não quer, mas pra que você se lembre de dias comuns também, não só de dias de eventos, dias de um show que você foi ou uma coisa assim. E assim, nós não podemos parar o tempo, mas a gente pode congelar pequenos pedaços dele que iremos nos lembrar para sempre. Até a próxima.